Hola chicos y chicas, ¿todos bien? Qué bueno. Empezaremos más una clase de español. Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de hoy, ¿vale? Entonces abran sus libros en la página 97, ¿vale? E vamos estudar espanhol. Então, queridos, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, tá? Nós vamos estudar, na verdade, recapitular um pouco do que nós já estudamos na semana passada em aulas presenciais, tá? Mesmo quem está em casa, né, creio que tenha assistido o vídeo que foi gravado na sala, tá? Não esqueçam disso. Vocês assistiram para que vocês compreendam o assunto. Mesmo assim, né, eu irei fazer um breve, né, revisão do que a gente estudou na semana passada em sala de aula. Principalmente porque nós estamos estudando verbos, né? E o que eu digo a vocês aqui, a gramática espanhola, ela é bem mais complicada do que a nossa gramática da língua portuguesa, tá bom? Então, nós estamos estudando o modo verbal, né? O modo verbal em espanhol. E modo verbal é condicional imperfeito. Condicional imperfeito, né? Que é o condicional imperfeito, né? Que em português equivale ao nosso futuro do pretérito, certo? E aí, em português, o futuro do pretérito indica algo que você queria realizar, mas que não foi possível, né? Um desejo de realizar uma ação, tá? E aí, no livro de vocês, na página 97, nós temos explicando, né, para que serve esse modo verbal, condicional imperfeito. Serve para fazer um desejo, para realizar um desejo, falar sobre um desejo, fazer um convite, né? Serve também, a gente usa ele para fazer uma sugestão, uma hipótese, tá? Então, em português, quando a gente diz assim, se eu tivesse ido, certo? A gente está fazendo uma suposição, uma hipótese do que teria acontecido. Se eu fosse você, eu faria diferente. Também é uma construção verbal da língua portuguesa. E em espanhol elas também existem, tá? Então, nós estudamos isso em sala de aula. O modo verbal que indica essas hipóteses, desejos, convites, sugestões, tá? Indicando assim uma condição, tá bem? Indicando uma condição. Então, ele indica tudo isso, mas ele sempre se refere a algo possível, né? Indica possibilidade. E aí nós vimos como que a gente conjuga esse tempo verbal, esse modo verbal, né, na verdade. Então, como que nós conjugamos, certo? Eles vão obedecer às três conjugações que nós temos. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, e terceira conjugação, ir, né? Que são as três conjugações verbais que nós temos em espanhol também, certo? E aí nós analisamos três verbos regulares, hablar, temer e partir. Primeira, segunda, terceira conjugação, tá? Analisamos o que nós fazemos com o verbo na hora de compor, de formar ele modo condicional imperfeito, vale? Então, nós temos aí as terminações que nós vamos agregar, acrescentar ao final do verbo para indicar condicional imperfeito, vale? E aí nós temos o quê? As terminações são ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Para todos os verbos, vale? Tá? Então nós temos aí yo hablaría, tu temerias e ele partiria, tá bom? Então, para as três conjugações, se o verbo for regular, são as mesmas desinências, tá? Verbais, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo no infinitivo e ao final do verbo nós iremos acrescentar nos verbos regulares, aqueles que não sofrem alteração em sua raiz ou radical, beleza? E aí nós estudamos os casos especiais, né, que eu digo a vocês que nós temos, as exceções das exceções, e em espanhol nós temos várias, e aí nós estamos agora na página 98, né, 98, e aí nós temos alguns verbos especiais, que são aqueles irregulares. São os verbos que sofrem alteração em sua raiz ou radical, né, como nós chamamos. E recapitulando o que é radical, o que é raiz, é aquela parte do verbo que antecede a vogal temática e a letra R de infinitivo, tá bom? Por exemplo, do verbo hablar, quem é o radical? Hable,
hable. Tira a terminação AR, o que sobrar é radical. Se nós formos conjugar o verbo hablar, ele não perderia nenhuma das letras do radical, nem haveria troca. Então, por isso, ele é um verbo regular, porque ele vai ser todo conjugado seguindo aquele padrão. Tá bem? Agora, os verbos irregulares, nós temos 3 grupos, porque são 3 regras diferentes. A primeira regra, o primeiro grupo, são aqueles verbos que perdem a vogal em sua terminação, tá? Nós temos no verbo uma vogal temática, não é isso? Que é a vogal que indica a que conjugação esse verbo pertence. Essa vogal, ela vai ser perdida, né? Nós vamos retirar. Quem são esses verbos? Verbo caber, haber, poder, querer e saber. Nós analisamos eles em sala de aula também na aula anterior, tá? Então, vamos para o verbo caber. Quem é a vogal que a gente tem no verbo caber? A vogal é ela que nós vamos retirar, nós vamos excluir. Então, vai ficar cab, não é isso? Cabra. E aí, para a primeira pessoa, eu cabria, tu cabrias, ele, aí você cabria, nós outros cabríamos, vosotros cabriais, ellos e ellas cabriam. Vejam que não é caberiam, é cabriam, porque nós perdemos a vogal nós retiramos, tá? Mas a terminação vai ser acrescentada exatamente como é acrescentado lá nos regulares, certo? Então, eu hablaria, não é isso? E eu cabria. A terminação ia continua, o que muda é apenas a vogal que nós vamos perder, tá bom, meus queridos? A mesma coisa acontece com o verbo haber, abria, em vez de ficar haberia, abria, tá bom? Poder, poderia, como é em português, mas em espanhol nós temos podria, porque nós perdemos a vogal. Esse é o primeiro grupo, tá? O segundo grupo, tá, que nós temos, é o grupo onde os verbos vão trocar a vogal pela letra D. A gente não perde, a gente troca, tá? Então, nós vamos fazer esse movimento de troca de letras. Então, por exemplo, o verbo poner. Poner, quem é a vogal? Não é isso? O que é que eu vou fazer aqui? Vou retirar o e vou colocar a letra D. Fica podre, não é isso? Então, ao invés de escrever poderia, nós escrevemos pondria, tá bom? Por quê que é pondria? Porque nós trocamos, tá? Então, aí nós temos o verbo poner. Então, eu não vou escrever poneria, pondria. Eu pondria, tu pondrias, ele e você pondria, nós outros pondríamos, vosotros pondriais, ellos, ellas e ustedes poderiam, vale? E aí a mesma coisa acontece com o verbo salir, o verbo tener, verbo valer e verbo venir. Venir, por exemplo, ao invés de dizer veniria e eu vendiria, eu digo como? Porque eu vou fazer essa troca, vou tirar o i e vou colocar o d. Então eu vou dizer eu vendria, tá bom? Eu vendria, eu viria. E o terceiro grupo são aqueles verbos que vão perder o sé e o si. Então, são verbos que têm essa sílaba em sua composição no infinitivo. Descer e a ser, tá? Então, eles vão perder. Então, ao invés de ficar a seria, vai ficar a ria. A letra R final permanece, tá bem? Vamos prestar atenção. Eu haria, não eu seria, eu haria. E a mesma coisa com descer. Ao invés de escrever desceria, nós vamos tirar o si, vai ficar eu diria, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer até uma troca da letra E para a letra I. Ao invés de ficar eu deria, vai ficar eu diria, tá bom? Que é eu diria, certo? E eu também pedi que vocês fizessem a atividade, né? E antes da gente ir para a correção da atividade de hoje, vamos prestar atenção nesse quadrinho pequeno que tem do lado esquerdo do nosso livro didático, certo? Onde tem a palavra ojo. Então, atenção, ojo abierto. En las expresiones yo que tú y yo en tu lugar,
El verbo va para la primera persona del singular. Ejemplo, yo en tu lugar compraria uma casa grande. Essa expressão yo que tu, ela equivale a se eu fosse tu. Entenderam? Por exemplo, yo que tu, no caso do exemplo do livro, yo em tu lugar compraria uma casa grande. Então, eu no seu lugar compraria uma casa grande, tá? E essa construção existe na língua espanhola. Se eu fosse tu, eu não ia, não é? Yo que tu não iria, não é isso? Então, essa yo que tu significa se eu fosse tu, se eu fosse você, tá bem? E aí vamos para o exercício na página 99. Nosotros iniciamos este exercício na classe, pero vamos a continuar agora, ¿vale? Então, completa com os verbos irregulares em condicional simples. Nós vamos completar com os verbos irregulares no modo condicional simples, não é isso? Vamos lá, gente. Creamos que tu, hoy. Verbo venir, tá lá entre parênteses, tá? Então, eu identifico o verbo venir e identifico também o pronome que eu vou ter que conjugar esse verbo, que é o pronome tu. Creamos que tu, não é isso? Então, eu já sei que é na segunda pessoa do singular. Verbo venir. Verbo venir, já disse na questão que ele é irregular, então não vou procurar naquela tabela, eu vou procurar nos casos especiais. O verbo venir, ele faz parte do segundo grupo, que são os grupos que nós trocamos a letra, que é a vogal, pela letra D. Então, o que nós vamos fazer? Venir, vou tirar o I e vou colocar D. E a terminação eu vou acrescentar. Então, eu vou ficar com creamos que tu vendrías hoy. La B. La segunda vez que fuimos a Chile, 18 anos. Tener. O verbo tener é também irregular. Então, ele faz parte de que grupo aqui, verbo tener? Verbo tener faz parte do segundo grupo, a mesma coisa. Vou tirar a vogal e vou colocar D. Então, ao invés de ficar teneria, eu vou tirar o E e vou colocar D. Então, eu vou ter o quê? A segunda vez que fuimos. Quando eu digo fuimos, é fomos, não é isso? Então, é nós, certo? Então, a última vez que nós fomos ao Chile, tínhamos 18 anos, não é isso? Como é que fica tínhamos em espanhol? Tendríamos. Por quê? Prestem atenção. Tener. Eu tiro o E e ponho o D, tá? Vai ficar tender. Tender. Como é nós, aí vai ficar amos, íamos, tendríamos. Então, na segunda vez que fuimos a Chile, tendríamos 18 anos. Vale? Assim, tu venir a las 8, poder. Verbo poder também é um verbo irregular, faz parte dos grupos especiais. Ele faz parte do primeiro grupo, que é quando nós fazemos o quê? Nós vamos apenas perder a vogal. Então, ao invés de dizer, né, poderia, nós vamos tirar esse E, ficar pondre. Como lá tá tu, o pronome, então é tu pondrias venir às 8? Tu poderias vir às 8? Lá de creo que no, outra cama aqui, verbo caber. Então, a gente vai fazer o seguinte, verbo caber, ele faz parte do primeiro grupo, ele perde a vogal, ele vai perder o E. Então, vai ficar cabre, e a gente analisa o pronome. Quem é o pronome? No caso, tá falando da cama. A cama, ela é a terceira pessoa, né? Ela é um objeto, então a gente conjuga na terceira pessoa. Então, vai ficar, creio que não cabria outra cama aqui, né? Creio que não caberia outra cama aqui, tá bom? E lá é, os alunos queriam ter mais tempo livre. Por que queriam? Porque os alunos são eles. E verbo querer, ele perde a vogal, então vai ficar 2 R's juntos, tá? Beleza? Agora vamos para a segunda questão, né? Elegir a resposta correta. Então vamos escolher a resposta correta, tá? Antes de ir para a casa, Pablo, Ana e eu ir ao mercado. Deverias, deveríamos ou deveria? Prestem atenção. Pablo, Ana e eu. Essas 3 pessoas juntas são nós. Então, o verbo tem que estar conjugado na primeira pessoa do plural, que é nosotros. E seria nosotros deveríamos, certo? Então, aí, antes de ir à casa,
Pablo, Ana e eu deberíamos ir al mercado. Vale? La B. Mis tías más felices acá, cerca de nosotros. Mis tías são ellas. E aí o verbo é beber. Seria beberíamos, beberia ou beberiam. Como está no plural, o correto é beberiam, com N no final, tá? Mis tías viveriam mais felizes acá cerca de nosotros. Minhas tias viveriam mais felizes aqui, perto de nós. La C. Te advertí que el hombre no te dé el dinheiro. No caso aqui nós temos el hombre, é a pessoa da frase, né? Então, no caso, el hombre, trocando por um pronome, a gente tem ele. Então, ele daria. Então, te advertí que el hombre no te daria el dinheiro. Então, te adverti que o homem não te daria o dinheiro. La D. Yo contigo hasta el fin del mundo. Yo. Iríamos, iriam ou iria. Iria, porque yo, primeira pessoa singular. Vale? La E. Pablo e Angélica, sábado, se tuviesen tempo. Nesse caso, eu tenho estudaria, estudariam e estudaríamos. Pablo e Angélica são eles, plural, são duas pessoas. Então, nós temos aí, correcto, estudariam, vale? Na terceira questão, nós vamos escrever, certo, um diálogo, onde nós vamos usar uma situação usando a condicional simples. Então, nós vamos conversar, né? Ana, ela ia a Madrid, mas ela perdeu o voo. Então, como que ela vai explicar? Eu queria ir a Madrid, pero lo perdí el vuelo. Né? Então, já usei um, eu queria. Aí, eu que tu, né? Se eu fosse tu, veniria a si mesmo. Então, se fosse tu, eu viria a si mesmo. São diálogos dessa natureza que vocês vão escrever na terceira questão, certo? Quarta questão e última, nós vamos analisar as imagens e consejos para as pessoas, completando as frases com a expressão eu que tu, mais verbo incondicional, vale? Então, vamos utilizar os verbos mais adequados. Na primeira imagem, nós temos aí uma chica comendo hamburguesa, vale? Então, ela está comendo um hambúrguer. Que conselhos nós daríamos para essa pessoa? Já tem assim, ó, menos hamburguesas. Eu que tu, a expressão que vocês vão escrever primeiro, né? Se eu fosse tu, qual verbo fica mais adequado? Dormiria? Hablaria? Comeria? Muito bem, comeria. Então, eu que tu comeria menos hamburguesas. Se eu fosse tu, comeria menos hambúrgueres. Vale? Lá em imagem 2. Tem aí alguém deitadão, esparramado aí no sofá. Aí tem a continuação da frase. Mas atividades físicas. Primeiro vamos escrever a expressão. Eu que tu, né? Se eu fosse tu. Aí que verbo nós colocaríamos aqui? Comeria, hablaria, dormiria, haria. Que é, se eu fosse tu, faria mais atividades físicas, tá bom? Então, haria. A outra tem alguém deitado na mesa de trabalho aí, ou de estudo, certo? Dormindo. Aí tem assim, mas para ele concurso. Eu que tu, se eu fosse tu, faria o quê? Estudaria mais para ele concurso. Então, se eu fosse tu, estudaria mais para o concurso, tá bem? E a última imagem, as crianças correndo e todas com mochilas nas costas, correndo com pressa. E aí nós temos lá a continuação. Mais temprano de la próxima vez, que é mais cedo da próxima vez. E aí eu vou colocar logo, eu que tu, se eu fosse tu, chegaria mais temprano de la próxima vez. Então, se eu fosse tu, eu chegaria mais cedo da próxima vez, né? Porque eles estão atrasados, o portão fechou, tá? Então, aqui nós temos os verbos condicional e imperfeito, que são equivalentes ao futuro do pretérito da língua portuguesa, que indicam condições, possibilidades, desejos, convites, como a gente viu, tá? E essa expressão eu que tu, ela realmente é usada para a gente se colocar no lugar da outra pessoa, tá bom? Aí nós temos o vocabulário, términos climáticos. E aí nesses términos climáticos nós temos amplitude térmica, que é a diferença, né, entre a temperatura mais elevada e a mais baixa, tá? Então,
eles vão medir isso em um determinado período. Pode ser por dia, pode ser por mês, por ano, tá bem? Temos a aridez. O que é a aridez? Então, é o calor e a umidade, essa relação, tá? Em determinado espaço. Baja presión, depressão ou borrasca. Então, aqui são lugares, né, partes de campo com baixa expressão. No hemisfério norte, eles têm um vento no sentido contrário, tá? Ao que se pede, né, ao que se indica. Então, aí a gente chama de barra pressión, porque o vento vai ao contrário, então tem baixa pressão. Barlovento, né, que seria o quê? Uma orientação, né, do lugar e a procedência do vento. Clima, e aí o clima ele equivale ao quê? Eles vão analisar o tempo em determinado lugar e vão estabelecer características para aquele lugar de acordo com a atmosfera, tá bom? Em um período de tempo. Evaporação, que é o processo de evaporação mesmo. Helado, e aí no helado, para termos climáticos, a gente se refere quando a temperatura está igual ou abaixo a ponto de congelar, tá? Então tá muito helado, né? A água está congelando, o nível abaixo do zero, não é isso? Humedad é a umidade, né? A quantidade de vapor presente no ambiente. Insolação é a insolação, então é uma exposição durante um determinado tempo ao sol, à luz solar, uma radiação. Massa de aire é a massa de ar, então a porção aí de ar que vem com características concretas de uma pressão, de umidade, de temperatura, tá? Niebla são as gotas de água suspensas, né? A gente já sabe disso, certo? Que é a neblina. Precipitação, então é a caída de água das nuvens, tanto em forma líquida quanto em forma sólida. Temperatura é o grau do calor atmosférico. Tempo atmosférico, então é o estado da atmosfera durante um determinado período. Troposfera, a troposfera é a camada mais próxima da Terra, né? A Úmbria é uma montanha onde tem sempre sombra. E viento, né, que realmente é o vento, tá bem? São termos que são usados para medir a previsão do tempo, certo? Na página seguinte, nós temos um texto de interatividade que mostra o reloj, a evolução do relógio, né, que mede o tempo, tá? E nós temos o reloj de sol, que é o relógio solar. Temos o reloj de velas, que é realmente movimentado pela luz de velas. Temos o reloj de bolsillo, né, o relógio de bolso. Nós temos o reloj de pêndulo, que é aquele de pêndulo, né, que ele vai ficar balançando o pêndulo o tempo todo. Temos o reloj elétrico, que é esse que a gente carrega na bateria. Temos o reloj de pulseira, que é o de pulso. Temos o cronômetro para marinos, né, que é um relógio marinho, uma espécie de bússola. E temos o atômico de Césio, tá? E aí ele vai medir Celsius, os graus da temperatura, certo? Vocês vão ler esse texto que nós temos aqui, medición del tiempo a lo largo de la historia, vale? Então aqui vai falar como que foi medido o tempo ao período histórico, desde a antiguidade até hoje, como que essa medição do tempo foi evoluindo, né? Porque hoje com a tecnologia nós temos uma medição do tempo bem mais precisa, né? E aí vocês sabem que muitos avós de vocês, eles conheciam o tempo apenas observando, né, o ambiente, observando o céu. Isso são saberes, né, das pessoas que elas construíram esses conhecimentos, mas também a ciência foi criando maneiras de se medir esse tempo, tá? Então vocês vão fazer a leitura do texto, tá bom? E vão escolher um dos relógios, um deles, para vocês se aprofundarem um pouco mais na pesquisa. Vocês vão pesquisar e escrever duas características desse objeto em espanhol, tá bom? E aí vão enviar para mim, certo? Vocês vão enviar essa semana, tá? Atividades de aulas remotas, videoaula, vocês enviam foto. Foi assim que nós combinamos, tá? Então vocês vão escolher qualquer um desses relógios, tá? Fazer uma pesquisa sobre eles e escrever duas características em espanhol. Vocês vão escrever no caderno, então, queridos, façam cabeçalho organizado, atividade em espanhol
e comecem a falar sobre o relógio que vocês escolheram, tá? De maneira organizada, letra legível, tenham cuidado com isso, tá bom? Beijos, hasta nuestra próxima clase de espanhol. Tchau!